Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Aprendendo a Tal da Matemática. Aqui quem fala é o professor Danilo Silva e vamos hoje ao gabarito de uma questão da prova da SpaceX de 2017. Tá? Vamos aqui à questão. É a questão de número 18. Fala assim: 6 círculos de raio 1 centímetro são inseridos no paralelogramo MNPq de área x centímetros quadrados de acordo com a figura abaixo. Sabendo-se que os 6 círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área x em centímetros quadrados é... Então, olha só, as opções de A a E. A área do paralelogramo, se calcula da mesma maneira que a área do retângulo. É base vezes altura. Bem, mas antes de calcular a base e a altura, vamos fazer algumas observações sobre questões que envolvem círculos tangentes. Em geral, a primeira coisa que todo mundo faz é ligar os centros desses círculos. Por quê? Círculos tangentes entre si, na posição que eles estão ali, nós vamos formar triângulos equiláteros. E a gente sabe calcular coisas sobre triângulos equiláteros. Então aqui, eu vou dar um zoom aqui na figura, que é para a gente entender qual é o esquema. Então olha aqui. Vou marcar o centro. Aqui está o centro da circunferência. Tá certo? Aqui o centrinho dela. Vou pegar o centro da outra. Vou pegar o centro dessa. Vou pegar o centro dessa. E essas aí já me são suficientes. Por quê? Eu vou ligar esses centros agora. Ó, daqui para cá. Vou ligar agora para o outro lado. Vou ligar aqui. E vou ligar agora de uma maneira mais geral. Eu vou ligar a base. De que maneira? Vou ligar assim, ó. Vou ligar aqui até chegar nesse ponto aqui. Tá certo? Aqui está o centro. Vou ligar agora até o vértice P do paralelogramo. Vou ligar aqui assim, ó. Vou ligar agora o outro lado até o vértice Q. Aqui assim, ó. Liguei. Bem, mas o porquê desses desenhos todos que a gente está fazendo? Eu preciso calcular o comprimento PQ, que é a base do paralelogramo, tá? E o fato dos círculos terem raio 1 vai me facilitar. Porque olha só, a gente sabe que se eu ligar o centro até o centro do círculo até o ponto de tangência, eu tenho o raio, e esse raio sempre é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Vou ligar de um lado, vou ligar do outro lado. E isso vai me ajudar a calcular a base do meu paralelogramo. Por quê? Vou tirar a régua aqui um minutinho.
O raio é unitário. Então, olha só, aqui vale 1, 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 e aqui também vale 1, e aqui vale 1. Aqui não vale 1 não, gente. Deixa eu apagar aqui. Ainda tem um pedacinho do lado de fora. Tá? Vamos arrumar aqui. O fato daquilo tudo ali valer 1. Vamos ligar aqui de novo. Pronto. Me garante que esse pedaço aqui todo vale 4. Aqui também vale 1, aqui também vale 1, aqui vale 1 e aqui também vale 1. Ou seja, esse triângulo grande aqui ele é um triângulo equilátero. Esse ângulo aqui mede 60 graus. Esse daqui também mede 60 graus. O de cima também mede 60 graus. Isso me garante também que se esse ângulo é de 60, o ângulo do vértice Q também é 60. Logo, esse ângulozinho aqui ele mede 30. Eu vou chamar esse comprimento aqui de X e vou chamar esse comprimento aqui de Z. Só que, se esse ângulo vale 30, o de cima vale 30. O ângulo Q vale 60. Só que o ângulo do vértice Q e o ângulo do vértice P, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180. Então, se aqui vale 60, o de cá vale 120. Logo, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. E esse ângulo aqui também é um ângulo de 90. Então, agora eu formei ali 2 triângulos retângulos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular quanto vale o X e quanto vale o Z. Então, vamos aqui, ó, cálculo de X. Olha só, nesse triângulo aqui, ó, eu vou pintar de verde. Eu vou calcular a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que vale 1, sobre o cateto adjacente, que vale x. E a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, que é igual a 1 sobre x. Multipliquei cruzado, raiz de 3x é igual a 3, x é igual a 3 sobre raiz de 3, que ao racionalizar vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3, x é igual a raiz de 3. Muito bem, já sei quanto vale o x. Vou fazer a mesma coisa agora para calcular o z. Cálculo de z. Para calcular o z, eu vou pegar agora esse triângulo que eu vou pintar de azul e vou calcular a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é igual a 1 sobre z. A tangente de 60 mede raiz de 3, que é igual a 1 sobre z. Então, z é igual a 1 sobre raiz de 3, que ao racionalizar, z é igual a raiz de 3 sobre 3. Com isso, eu tenho a base. A base, que é o segmento QP, vamos fazer assim, ó, aqui vai ser a minha base. Quanto que ela mede? Ela mede 4 mais x mais z. Fazendo o MC aqui, ó, 3 vezes 4, 12, mais 3 raiz de 3 mais raiz de 3, 4 raiz de 3, sobre 3. Essa é a base.
Muito bem, agora eu preciso calcular a altura. A minha altura, vamos fazer assim, eu vou calcular essa altura em azul. Olha como vai ficar bem simples de calcular. Eu vou traçar a altura aqui do triângulo e mais o raio lá de cima. Vai ficar assim, ó. Até aqui. Aqui eu tenho raio 1. E esse segmento aqui, que eu vou chamar de H maiúsculo, H maiúsculo é a altura do triângulo equilátero. Hzão é a altura do triângulo equilátero. E a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Só que o lado do meu triângulo mede 2. Logo, a altura é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Simplifico 2. A altura é igual a raiz de 3. Mas por que você fez isso tudo, Danilo? Para poder calcular a altura do meu trapézio, do meu paralelogramo. Ó, aqui vale 1, aqui vale raiz de 3, e daqui até aqui, ó, também vale 1. Então, a altura que eu preciso calcular, ela vale 1 mais Hzão mais 1, ou seja, Hzinho é igual a 2 mais raiz de 3. E aí o meu problema acabou. Por quê? O que eu quero calcular é a área do paralelogramo, que nós já vimos ali no início, que é base vezes altura, para poder calcular. A base, a gente sabe que é 12 mais 4 raiz de 3 sobre 3 vezes 2 mais raiz de 3. Vamos colocar aqui entre parênteses. E agora é só distribuir, gente. 12 vezes 2, 24. Mais 12 raiz de 3. Mais 8 raiz de 3. Mais 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 12. Tudo isso sobre 3. Logo, a área que eu quero calcular, 24 mais 12, 36, mais 20 raiz de 3 sobre 3. Essa é a área que eu estava procurando. E essa área da letra E. Tá? Então, repara que ela tem só um traçado mais complicadinho, mas que também não tem mistério nenhum. Tá? Então, todos os problemas que envolvem círculos que são tangentes entre si, a ideia é sempre unir os centros. Porque ao unir os centros, dependendo da disposição dos círculos, você forma triângulos equiláteros. E aí, no triângulo equilátero, a gente sabe o ângulo e sabe também calcular a altura desse triângulo. E isso me facilitou para poder calcular a área do paralelogramo. Tá certo, amigos? Bem, chame cachorro, periquito, papagaio, chame seu amigo e diz para ele, ó, tem um canal muito legal, onde o cara lá ele faz um monte de gabaritos de questões variadas, que é o canal Aprendendo a Tal Matemática. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Para se inscrever lá no YouTube é só procurar Aprendendo a Tal Matemática e ativar o sininho, que sempre que tivermos vídeos novos, você será automaticamente avisado. Ok, amigo? Então, até o próximo gabarito. Um grande abraço.